esquerda e direita, aponta para lá. Combinado. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde. Boa tarde para você também que está aí acompanhando a gente de casa, tá bom? Muito prazer, eu me chamo Milena e eu vou me autodescrever aqui. Eu sou mulher, tenho cabelo cacheado, um pouco abaixo do ombro. Eu tô de tênis branco, calça jeans azul, uma blusa e um blazer preto. E eu uso óculos redondos. Então, muito prazer. É uma honra estar aqui novamente aqui no TDC. É sempre muito bom compartilhar conhecimento. E hoje eu trouxe aqui um tema muito interessante para gente, que é o poder do design system, né? E eu levantei alguns tópicos para a gente falar. Então eu vou falar, a gente vai falar primeiramente, vai entender o nosso meio, né? Vai entender o nosso contexto de trabalho, certo? Vamos saber o que que é o design system e ver alguns exemplos que tem no mercado. E finalmente a gente vai falar dele, dos poderes do design system em conclusões. Combinado? Vamos lá? Então tá bom. Quem aqui, só para eu saber, quem aqui já ouviu falar de design system? Levanta a mão, só para eu saber. Rapaz, também. Quem aqui acha que design system é só coisa de design? Levanta a mão para eu saber. Ok. Quem aqui acha que design system é só lib de componente? Ok, muito bem, muito bem. E quem aqui gosta de assistir série e filme? Levanta a mão. Quem aqui gosta? Eu adoro, assim, é um hobby favorito. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Pensem comigo agora no seu streaming favorito. E com ele em mente, vamos imaginar aqui que agora todo mundo aqui trabalha na empresa do seu streaming favorito. Beleza? Combinado? Então, se a gente trabalha na empresa do seu streaming favorito, como que a gente trabalha lá? A gente tem uma missão, né? A gente tem uma missão de trabalhar e de construir num produto onde os usuários e os clientes consigam, né, assistir seus filmes e séries aonde e quando eles quiserem, certo? Então, isso significa aqui que nós, todos nós, sendo desenvolvedores, sendo UX, sendo QA, sendo PO, todos nós trabalhamos em prol da mesma missão, certo? Isso porque todo produto ele é feito para algo ou alguém usar, certo? Vocês concordam? Sim ou não? Então aqui a gente já começa a ver que a gente tem uma relação entre as funções dentro de um produto. E se eu tenho uma relação entre as funções, né, nas funções de trabalho dentro de um produto, onde é que se encaixa o design system? Afinal de contas, o que é o design system, né? Então vamos lá. O design system ele é um conjunto de padrões e práticas que ajuda as equipes de uma organização de design a desenvolvedores a criarem produtos digitais consistentes e acessíveis. Então, Milena, do que é constituído, né? Do que faz então o design system? O design system ele tem um style guide. Então, aquele lugar que tem definição das cores, espaçamento, tipografia, certo? Ele também tem as diretrizes de marca. Então, todas as diretrizes do meu brand, que é o branding guide, né? Também está no design system. Eu tenho aquele que é mais conhecido pelos desenvolvedores, que são as libs de componente, né? São libs de componente que são reutilizadas e codificadas, certo? E também eu tenho toda a parte ali do fluxo, documentação do fluxo, padrões de aplicabilidade, né? E tudo que fizer sentido para aquele produto, tudo aquilo que se fizer sentido para aquele produto. Então a gente começa a concluir que o design system ele é um ecossistema de várias libs, certo? Então, vamos materializar melhor isso, né? Eu trouxe aqui vamos falar aqui de alguns exemplos de mercado, acho que está aparecendo aí. E o primeiro aqui que eu trouxe foi o do Material Design, que ele é um design, ele é o design system da Google, tá? Aqui é uma imagem, obviamente, depois vocês podem colocar aí no Google e pesquisar, explorar melhor esse design system, tá bom? Mas vamos ver como esse ecossistema ele se materializa. Vejam como eles documentam isso, né? Então, veja como eles seccionam, né? Tem a aba ali de development, de foundation, de style, componente. Vejam como eles portam esses botões, como eles documentam o estilo desses botões, e vejam que eles não só
documentam o estilo, como é que ele é feito, mas também a aplicabilidade desses botões, né? E você pode ter certeza que se você for lá na aba de Developer, também você vai ter ali o código ali para você já usar, você é desenvolvedor, pronto para uso em aplicações front-end, tá certo? Vamos ver aqui outro exemplo, nosso melhor amigo do desenvolvedor, Stack Overflow. Stack Overflow também tem o Design System, tá? Ele também é acessível, muito bem documentado. Mas, mais uma vez, né, veja como esse ecossistema se materializa e veja como o design e o código, eles se complementam dentro do Design System. Veja como eles conversam, né? Isso é muito interessante. Por quê? Designers e desenvolvedores contribuem com os componentes da interface do usuário. O Design System é como uma ponte entre as frentes. Design System só é Design System se eu tenho design e desenvolvimento 100% espelhados. Então, não é sobre design, faz aí, depois eu codo. Ou simplesmente desenvolvedor, faz aí uma lib de componente. Não, o desenvolvedor e o design, eles estão juntos na concepção daquele componente, eles estão juntos na concepção daqueles padrões, dos valores que vão ser usados dentro daquele produto. É um trabalho colaborativo. Olha só que legal, né? E agora, vamos falar, por fim, né? Vamos falar aí dos poderes do Design System, de fato, do que ele faz. Vamos lá. Primeiro ponto aqui é a eficiência. Bom, se eu tenho Design System e ele tem lá os padrões muito bem documentados de design, né? Muito bem definidos e documentados. Eu tenho também uma lib de componente, que é 100% espelhado no meu design. E, por fim, eu tenho tudo isso muito bem documentado e muito bem acessível. O meu trabalho como dev front vai ficar muito mais fácil. Eu vou ter como se tivesse várias peças de Lego montando para montar a minha tela. O meu trabalho vai ficar muito mais rápido, o meu trabalho vai ficar muito mais eficiente. Então, eu acabo acelerando o meu processo de desenvolvimento usando um design system, certo? Ainda nessa linha de raciocínio, imagina só, eu tenho um botão e eu preciso mudar a cor desse botão. Eu tenho uma fonte de verdade, que é o meu design system. Está tudo muito bem espelhado. Significa o quê? Se eu quiser mudar a cor do meu design de um botão, por exemplo, ele vai ser reflexo, ele vai se refletir em todo mundo que estiver usando aquele ecossistema. Bem legal, né? Então, isso é muito bem. Isso mostra para a gente que a atualização e manutenção do meu produto fica muito gerenciável, né? Fica muito mais fácil gerenciar atualizações, né? Isso é muito importante, né? Bom, então se eu tenho um trabalho eficiente, se eu consigo gerenciar as atualizações e manutenção do meu produto ali, muito mais fácil. Então, e eu tenho isso tudo muito bem documentado. A escalabilidade, ela vem em decorrência disso, né? Eu consigo escalar, se eu quiser, as minhas aplicações, né? Afinal de contas, um dos porquês do design system é a escalabilidade, né? Não tem como. Toda vez que a gente fala de fazer produtos front-end escaláveis, a gente vai falar de design system. Né? Então a gente consegue, e não só, né? Eu consigo não só escalar os meus produtos, mas também consigo escalar os meus processos, né? E adaptar isso para diferentes dispositivos, né? Dentro de uma empresa, né? Então isso é muito importante. E consistência. Esse aqui é bem interessante, veja só. O efeito da consistência é muito interessante. Bom, eu tenho o Design System, que ele me proporciona, né, essa padronização de componente, de ações, de processos. Se eu tenho essa padronização ali, tanto da parte de design quanto da parte de front, eu consigo garantir essa consistência. Uma vez que eu consigo garantir essa consistência, eu consigo garantir a experiência, né, do usuário proposta, certo? Sim ou não? Se eu consigo garantir essa experiência do usuário proposta, eu aumento as chances de satisfação do meu usuário final, certo? Sim ou não?
Então, se eu aumento a satisfação do meu usuário final, isso é um ponto super positivo, é um benefício para a empresa como um todo. Então, olha como é poderoso o design system, olha como é poderoso os efeitos deles, porque não é só sobre o desenvolvimento, não é só sobre design, e também fala sobre o produto como um todo, fala até mesmo da empresa, certo? Mas, mas, nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é um mar de rosas. E aqui eu separei alguns pontos de atenção sobre o design system, certo? E um deles é investimento de tempo e de recursos. Nata Curtis, ele define design system da seguinte maneira: design system não é um produto. Não é um projeto, perdão. Design system é um produto que alimenta outro, que serve outros produtos. Isso significa que design system ele é um produto, e como qualquer produto, ele precisa de investimento, tanto de tempo quanto de recurso, certo? A manutenção e contínua e atualização. Ora, se design system é um produto, como qualquer outro produto que a gente coda, né, nas empresas, eu preciso ali não só fazer, não é sobre só fazer, montar um design system e deixar ele lá, né, à mercê. Não é sobre isso, né? Até porque como qualquer produto, ele está sempre em constante evolução. E o design system, ele evolui conforme evolui os produtos que ele alimenta. Então, isso significa que se eu não tenho esse design system aqui evoluindo, isso significa que se eu evoluo os produtos que ele está do outro lado, eu estou uma plataforma web, um site ali de uma landing page, aí eu vou evoluir isso, não vai ter componente no design system porque ninguém está dando essas atualizações, ninguém está fazendo essa manutenção, então vai cair em desuso, certo? Então, isso é muito é, difícil, né? Vamos dizer assim, de controlar, porque a gente tem que ter em mente que tem que ter uma equipe cuidando disso, certo? E conhecimentos para construir um design system, né? Então, veja bem, né? O início para construir, né? Eu digo que tem 3 etapas de um design system, né? A criação dele, desculpe, né? A implementação dele e, de fato, a manutenção contínua daquele design. São 3 desafios, né? E o conhecimento para construir ele, às vezes, é muito confuso. Porque vocês já perceberam que design system não é simples, né? Vocês já perceberam que ele é um produto como qualquer outro, né? Então, vocês precisam evoluir aquele produto, vocês precisam. Então, às vezes pode ficar muito confuso no início, né? Tipo, qual é a dor que eu quero resolver? E é muito completo, eu tenho que falar com muita gente, eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho que utilizar as ferramentas, né, diferentes para fazer o espelhamento de design e de código, né? Então, é tudo muito confuso. Então, pensando nisso. Eu separei aqui algumas dicas de primeiros passos com Design System, certo? E o primeiro deles é: você precisa de um Design System? Pensem aí na empresa que vocês trabalham, pensem aí no sistema que vocês estão todos os dias codando, que vocês estão fazendo. Vocês precisam de design? Será que vocês precisam? Eu até coloquei uma frase aí, eu não sei se está muito legível, mas eu vou ler aqui, que é uma boa métrica para saber se a gente precisa ou não de um design system, que é, se você está copiando e colando os mesmos componentes de interface do usuário em diferentes aplicativos ou equipes, então sim, você precisa de um design system. Se eu estou dando Ctrl+C e Ctrl+V em mais de uma equipe, em mais de um produto, então eu vou precisar de um design system, porque vocês já perceberam que design system é algo mais global, né? Da empresa, é algo mais global ali do produto, certo? Junte pessoas no processo. Então, pelo menos um dev e um design, como eu falei, é um trabalho em conjunto, todas as funções estão conectadas. Então, junte com o design, converse com o marketing, converse com o negócio, converse com que juntem as pessoas no processo. Senão, não vai funcionar, porque de novo, design system é algo mais abrangente, é mais robusto, é sobre o produto, é sobre a marca que você está trabalhando, certo? Design system é complexo, então qual dor vocês têm?
Qual dor vocês querem resolver? É de escalabilidade? Chegou o momento, Milena, que eu preciso escalar os meus processos de front-end. Chegou o momento que eu preciso escalar um produto web. Meu problema é de inconsistência nas telas. Então, tem uma tela que está com um botão azul, outro está vermelho. O problema aqui é, na verdade, que eu estou perdendo muito tempo fazendo componentes repetitivos ou atividades repetitivas na construção das telas. Qual é a dor que vocês estão querendo resolver com o Design System? Comecem por aí. Então, como é que eu começo um Design System? Como é que eu sei que eu posso fazer? Achem a dor que vocês querem resolver e comecem por aí. Quando começarem, comecem aos poucos. Lembra que eu falei que a Design System ele tem etapas, né? A construção do Design System, a implementação do Design System e a manutenção desse Design System, né? Então, mais do que criar esse Design System, implementar também é um desafio, né? E por que eu falo isso? Comecem aos poucos, porque vocês vão querer olhar o Material Design, aí eu preciso montar o Material Design, e aí eu vou parar todos os projetos que eu estou fazendo, né? Vou falar para o PO, vou falar para o gestor, vamos parar tudo aqui que eu criei um Design System, e agora a gente tem que refatorar todas as telas do produto. A gente sabe que não é assim que funciona. É mais complexo do que isso, né? Então, o que que a gente vai fazer? Pega ali um design, o designer vai ali, ele prototipa ali um botão, padroniza, documenta, vem um dev, coloca isso numa lib, usa essa lib, conversa com o PO, lembra, junta pessoas no processo, fala com o PO e fala, próximas features, perdão, próximas features, eu vou implementar esse botão já olhando para o Design System e vá aos pouquinhos, né? Então, veja bem também, eu quero... E é muito importante vocês saberem a dor de vocês também. Então, tipo assim, a minha dor aqui é para acelerar a fazer tela. Então, faz uma lista junto com o design dos componentes que vocês mais usam, comecem por eles e vão substituindo de pouquinho, vão implementando em novas telas de pouquinho, tá? Não se assustem em querer fazer tudo de uma vez, porque é até mesmo inviável dentro de uma empresa. Um projeto não vai parar só para isso acontecer. Às vezes a gente não tem abertura, e isso é uma boa estratégia de implementação, certo? E usem ferramentas certas. Eu coloquei aqui algumas ferramentas para design, algumas de front-end, porque, na verdade, a gente vai ali fazer as libs de componente, né, obviamente. E uma grande dica aqui que eu dou é o Storybook. O Storybook é uma grande ferramenta para design system, tá? Ele é muito bom com documentação, com auxílio para a implementação da lib, para esse espelhamento, inclusive no site do Storybook. Ele tem toda uma parte lá falando sobre o design system, orientando de como é fazer o design system, bem passo a passo. Eu super indico para quem tem interesse em construir um design system, certo? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui o que a gente viu. A gente aprendeu o quê? Design system, na verdade, ele é um ecossistema de várias libs, certo? Que no design system tudo está conectado, as funções estão conectadas e é muito mais do que só fazer design, do que fazer código. É sobre eu estar trabalhando num produto e servir aquele produto da melhor maneira. A gente viu os exemplos de design system, né? Então, aqui eu coloquei Material Design, o Stack Overflow, mas tem outros a nível de mercado também, tá? Então, tem o da Apple, que é muito famoso, o da Uber, Facebook. Então, vocês podem dar para vocês se basearem nesses design system, para vocês estudarem como eles materializam esse design system, é bem interessante. Tá bom? A gente viu os poderes do Design System, então acho que o mais legal de falar sobre os poderes do Design System é o efeito que o Design System tem. Não é só em tecnologia. Ele também tem efeito, acaba sendo exponencial, né? Porque ele tem o efeito na parte do design, ele tem o efeito na parte de tecnologia, que isso tudo reflete dentro de um produto que é bom para o negócio, então é algo geral ali, isso é muito incrível. Mas a gente também viu que nem tudo é perfeito, a gente tem pontos de atenção, né? O Design System ele é um produto e a gente tem que tratar ele como tal, a nível de investimento, tanto de recurso quanto de pessoas, né? E eu costumo falar que nenhuma arquitetura ou tecnologia resolve os problemas de maneira igual.
Isso se deve por conta do contexto que eles estão inseridos. Então, entender o contexto juntamente com o problema ou desafio a ser resolvido é o primeiro passo. Então, como eu falei, qual é o problema que você está querendo resolver dentro do seu projeto para pensar que, eu preciso de um design system ou vou implementar um design system, né? Então, acho que design system também não é bala de prata, certo? Combinado? Então, aqui segue as minhas redes sociais. Se vocês quiserem, fico completamente aberta para perguntas agora para a gente conversar um pouquinho. E se quiserem também me adicionar nas redes sociais, eu fico ah, para responder vocês. Obrigada.